o vice-presidente Trump deu ao presidente russo Vladimir Putin um prazo de 50 dias para acabar com a guerra. O presidente está ameaçando impor tarifas secundárias de 100% aos parceiros comerciais da Rússia caso não seja feito um acordo. Isso vai direto para a China, direto para a Índia. Se você comprar petróleo da Rússia e essa guerra ainda estiver acontecendo, vai enfrentar a tarifa de 100%. Isso acontece logo após o presidente fechar um acordo com países da OTAN para que nossos aliados europeus comprem bilhões de dólares em armas americanas de fabricantes dos Estados Unidos e distribuam essas armas para a Ucrânia. Negócio interessante que o presidente propôs. Agora comigo está o analista estratégico sênior da Fox News, presidente do Instituto para o Estudo da Guerra, General Jack Kenney, de volta conosco. General, é ótimo vê-lo. Você previu um acordo exatamente assim no Sunday Morning Futures no fim de semana. Você previu isso e realmente aconteceu. Qual a sua reação ao que o presidente está fazendo aqui? Bem, certamente, isso é um ponto de virada importante, Maria, na relação entre os Estados Unidos e a Rússia, e também na relação dos Estados Unidos com a própria guerra. Quero dizer, francamente, o presidente Trump tentou, por muito tempo, vários meses, conseguir um acordo diplomático com Putin, apenas para estabelecer um cessar-fogo de 30 dias, e não conseguiu. E ele reconhece que isso provavelmente não vai acontecer a menos que tome algumas medidas bem duras, e essa ação dura começa com as armas e a munição. E, claramente, o que ele quer fazer é colocar essas armas nas mãos do exército ucraniano para que possam se proteger, para ajudar a defender com sucesso contra a ofensiva russa, o que eles têm feito de forma impressionante, mas precisam ser fortalecidos. E, em segundo lugar, e especialmente, proteger os cidadãos da Ucrânia, que estão sendo atacados todas as noites por via aérea. E temos visto a escala e a magnitude desses ataques dia após dia, e as vítimas que estão sendo causadas. Então, essas são as duas principais coisas que estão acontecendo militarmente. E ele quer manter o contribuinte americano fora disso, não pagar mais por nada disso. E é por isso que o acordo com os países da OTAN. Eles comprarão essas armas dos Estados Unidos e então as darão à Ucrânia ou as venderão à Ucrânia, dependendo das capacidades de financiamento da Ucrânia e de quais armas específicas forem. Um grande ponto de virada na guerra, e algo que Putin prestará muita atenção. E a segunda coisa é um aviso. Sanções e tarifas paralisantes virão se você não vier à mesa de negociações e fechar um acordo comigo. Então, sim, um ponto de virada na guerra está acontecendo aqui, e acho que é muito bem-vindo com base nas realidades de onde estamos com Putin e a Rússia. Sim. E é um 2 em 1, porque não é só, você sabe, enviar armas para a Ucrânia, mas são nossos aliados da OTAN comprando-as dos Estados Unidos. Então, essa é uma dupla que coloca os Estados Unidos em primeiro lugar, em sintonia com a agenda do presidente Trump. Mas olha, quero dizer, eu não quero estar por perto para descobrir o que acontece depois se, de fato, essa guerra não acabar em 50 dias. A última vez que o presidente fez uma ameaça desse tipo foi ao Irã, dando a eles um prazo de 60 dias para realmente sentar à mesa e parar os ataques a Israel. E veja o que aconteceu lá. O Irã está realizando conversas hoje com a Rússia e a China, general, à margem da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Eles estão buscando apoio após os ataques dos Estados Unidos aos sites nucleares, com o Irã prometendo retaliação se o Conselho de Segurança da ONU impor mais sanções ao Irã, como interromper o desenvolvimento nuclear de Teherã. Está uma campanha de financiamento coletivo iraniana, que afirma ter arrecadado mais de 40 milhões de dólares como recompensa pela morte do presidente Trump. O serviço secreto respondeu, abre aspas, operamos em um ambiente de ameaça elevado e muito dinâmico, e a segurança do presidente e de todos os nossos protegidos continua sendo nossa maior prioridade. General, o que o senhor acha disso? Bem, há alguns pontos aí. Primeiro de tudo, sobre as chamadas sanções de snapback, quando o acordo foi formulado há 10 anos, em 2015, os signatários do acordo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, China e Rússia, incluíram um acordo que, se o Irã não cumprisse o acordo, qualquer um desses países membros, não todos coletivamente, apenas qualquer um deles, poderia iniciar as sanções de snapback contra o Irã por não estar em conformidade. O Irã não está cumprindo o acordo. É improvável que a China e a Rússia tomem qualquer medida contra eles, obviamente.
Os Estados Unidos não fazem mais parte do acordo nuclear ou do chamado GOPOA, mas a Alemanha, França e Reino Unido ainda fazem. Qualquer um desses países, antes de outubro, poderia iniciar as sanções de snapback, o que teria um impacto significativo sobre o Irã. Eles não querem se envolver nisso. Então é essa a situação que estamos enfrentando e esperamos que isso seja resolvido. A segunda coisa que você está mencionando é a ameaça contra o presidente Trump. Existe um site chamado Blind Covenant. Foi formado por um cidadão iraniano que trabalhava para sua rede de propaganda, que fazia com que as pessoas acessassem o site e doassem fundos, supostamente arrecadando cerca de 40 milhões de dólares. Bem, sou cético sobre tudo isso, porque ele é uma pessoa que foi responsável pela propaganda do governo em determinado momento. Sim. E eles ameaçam usar isso como recompensa para alguém assassinar o presidente. Sabemos que o Irã tem um histórico de desejar assassinar o presidente. Isso significa que nossa rede de contra-inteligência, os radares deles estão ligados, Maria, lidando com isso, e isso é apenas mais um indicativo. Isso não é uma conspiração que está acontecendo e que a agência de contra-inteligência está preocupada. Isso é uma máquina de propaganda. Eles vão olhar para isso, vão observar e ver se algo se concretiza como resultado disso. Olha, como todos sabemos, já houve 2 tentativas sérias contra a vida do presidente Trump. O serviço secreto e nossas agências de contra-inteligência estão totalmente focados em proteger o presidente aqui. Sim. E nós aprendemos muito com o fiasco que aconteceu, certamente, em Butler. E nós, no que diz respeito às nossas agências governamentais, eu estou confiante de que eles estão totalmente em cima disso, assim como da ameaça geral do Irã. Quero dizer, esse é o ponto. Quero dizer, eu não sabia o quão a sério deveria levar isso, porque os iranianos já falam em colocar um alvo nas costas do presidente há anos. Eles fizeram isso com Mike Pompeo. Eles também fizeram o mesmo com Benjamin Netanyahu. Perguntei ao primeiro-ministro de Israel sobre isso na semana passada. Assista isso. O regime iraniano colocou outra, nas costas do presidente Trump e eles disseram que estão pedindo aos muçulmanos que derrubem o presidente Trump. Quão sério devemos levar isso? Completamente. Eles fizeram isso nos últimos dias. E, a propósito, o presidente Trump e eu acho que o preço pelas nossas cabeças é um pouco diferente. Eu tenho que dizer, naturalmente. Não estou brincando. Acho isso muito sério. Eles falam sério. Eles estão ameaçando, assassinar ele e me assassinar também. Mas é esse tipo de, gente com quem estamos lidando. Eles são inimigos da América. Eles são inimigos de tudo o que defendemos. Eles querem jogar o mundo de volta para uma era terrível, terrível. Sabe, tipo uma Idade Média primitiva e violenta, uma Idade Média sombria. E o povo do Irã merece coisa melhor. Enquanto isso, as negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas parecem estar se arrastando. O Hamas fez todas essas novas exigências. Eles rejeitaram o último acordo, dizendo que as discussões estão à beira do colapso. Você espera, rapidinho, general, você espera um cessar-fogo entre Israel e Hamas? Bem, certamente esperamos que sim, mas geralmente essas coisas são difíceis de conseguir, principalmente porque o Hamas... A principal disputa é sobre onde as tropas israelenses deveriam estar durante o cessar-fogo de 60 dias. Os israelenses querem manter um corredor, o corredor Meraka ao norte de Rafah, um posto avançado de leste a oeste atravessando a península de Gaza, e o Hamas quer que todas as tropas se retirem para a periferia de Gaza. Esse é o principal obstáculo. Há mais alguns pontos menores. Resta saber o que vai acontecer. É que o Hamas sem dúvida, o grande empecilho aqui. Certo. Vamos encerrar por aqui. General, é sempre um prazer. Muito obrigado. Sim, foi ótimo conversar comigo. Maria, como sempre. De volta a você, General Jack Kennedy.